Essa época do ano parece uma sinfonia, né? Todo mundo por aí fungando o nariz, espirrando, tossindo. É o outono e inverno dando a cara dele aqui na saúde da gente. Mas como é que dá para fazer para se blindar de todo ano ter uma gripe nova, um resfriado, por causa das variações de temperatura, mudanças, enfim? Blindando a nossa imunidade. E esse é o tema de hoje. Quais são as estratégias naturais para ter um corpo blindado contra essas doenças oportunistas? Que alimentos podem nos ajudar? Como que a gente pode se nutrir de comida, vitamina, comportamentos que vão nos deixar mais imunes e o nosso corpo mais preparado? Para esse papo, uma convidada que é também uma grande amiga da Jolivie, Conceição Trucon. Participa com a gente, pega papel e caneta, que hoje vai ter muita coisa boa por aqui e vamos juntos. Eu sou Leopoldo Rosa e esse é o Primeira Dose. Bom, então vamos dar as boas-vindas à nossa convidada especialíssima de hoje, Conceição Trucon. Obrigado, Conceição, por mais uma vez estar aqui e aceitar nosso convite. Gratidão por mais esse convite, por mais essa interatividade aí com toda a equipe da Jolivie. Conceição, eu abri o programa falando sobre essa época do ano, outono e inverno. Parece que tem data marcada para as pessoas ficarem doentes, né? Todo mundo nessa época fala, pelo menos uma vez por ano eu tenho ali uma gripe, eu tenho um resfriadinho, eu tenho alguma coisa, as alergias surgem muito nessa época, e é uma época então que as pessoas começam a se preocupar um pouco mais com a imunidade, né? Uhum. Existe de fato uma forma da gente preparar o nosso corpo para ficar um pouco mais blindado dessas doenças oportunistas, especialmente essas que aparecem às vezes em épocas específicas do ano? Sim, na verdade, outono e inverno são estações onde as pessoas ficam mais confinadas. Embora nós sejamos um país tropical, né, onde não tem essa divisão tão marcada das estações, mas, inegavelmente, na maioria das cidades, principalmente daqui do Sudeste, do Sul, né, do Sudeste, elas passam por essa marcação, né, que no outono e inverno os dias são mais curtos, as pessoas ficam mais confinadas, elas, principalmente no transporte público, mais dentro de casa, nos restaurantes, enfim, e isso faz com que os contágios, né, os espirros, as tosses e tal, peguem mais. Agora, também pela medicina chinesa, nós sabemos que outono e inverno são épocas do ano quando pulmões, rins, intestinos ficam mais débeis, né? Porque é como se fosse um momento de descanso, mas nada descansa no nosso corpo, né? Todo mundo tem que trabalhar 24 horas por dia. Mas, pela medicina chinesa, existem meses, épocas do ano para cada órgão, cada sistema. E justamente pulmões, rins e intestino, principalmente intestino grosso, são os que mais sofrem nessa época. Então, alguns hábitos nessa época são importantes de serem observados para justamente nós estarmos em cumplicidade, ou seja, você sabe que um amigo seu está mais frágil, então você não vai forçar a barra com ele, não é assim? Então, é importante nós termos essa cumplicidade com o nosso corpo, respeitando esse momento, vamos dizer, de descanso, né? Ou de menor atividade desses sistemas, que seria o respiratório, o renal e o excretor, principalmente intestinos. Bom, feito isso, eu vou responder sua pergunta. Na verdade, ter o organismo funcional, pleno para lidar com os desafios, é importante o tempo todo. E, na verdade, eu tenho cumplicidade com aqueles profissionais da saúde que dizem que pelo menos uma gripe por ano é bom ter. Por quê? Porque você treina o seu batalhão de imunidade, né? Você não pode super proteger. O nosso corpo ele tem que ter treinamentos, ele tem que passar por alguns desafios, né? Nós sabemos, como pessoas, nas relações, em várias situações, quanto mais experientes nós estivermos, melhor vamos sair daquele desafio. E o nosso sistema imune é a mesma coisa. Então, se inflamar, ter uma gripe, uma virose de vez em quando, não é ruim, desde que a pessoa tenha saúde.
E aí, como que... Mas só para terminar, porque uma gripe, como eu... Ai, que bom, eu nesse momento estou gripada. Mas você nem nota, né? Eu percebo porque meu nariz destila um pouquinho, eu acordo com a garganta arranhando um pouquinho, mas quando a pessoa é saudável, essa gripe dura 2, 3 dias. Quando a pessoa não é saudável, a gripe vai durar um mês. E vai derrubar muitas vezes, né? Não, uma gripe de um mês ela é crônica, não é, né? Então, isso é aí que mora a diferença. Uma pessoa saudável, ela é saudável porque ela tem um estilo de vida independente da estação do ano. E quando vem situações mais difíceis, como essa de clausura, de confinamento, né? De um ar mais fechado e tudo mais, é a hora que o nosso sistema imune está desafiado, mas você dá conta do recado. A falta do sol, que, embora você falou muito bem no início, né? A gente está num país tropical em que as estações não estão muito bem definidas, mas em geral é uma época que faz menos sol, a gente acaba tomando menos sol. E o sol é a nossa fonte mais natural de vitamina D. Uhum. Ajuda a comprometer um pouco a imunidade, quer dizer, a minha vitamina D acaba baixando um pouquinho, essa conexão com o sol é uma conexão importante para a saúde, não só pela vitamina D, mas por outros motivos. Você acha que tem algum fundamento? Olha, tem, mas você não pode botar todo o crédito nisso, né? Até porque, como você disse, o nosso país, pensando do centro-oeste para cima, ninguém passa mal, né? Nós estamos agora no outono e aqui todo dia vou caminhar no sol. Hoje de manhã eu caminhei no sol, agora o tempo fechou um pouco. Mas isso também não é um absurdo, porque senão os ingleses estariam todos mortos com gripe, né? Porque eles vivem... Os europeus, né, eles vivem pouquíssimos dias de sol por ano. Eu acho que mais do que o sol é a atividade física. E as pessoas, eu vejo assim, muitas pessoas que moram aqui na praia e que jamais vão passear na praia, vão caminhar na praia. Ficam dentro de casa, assistindo TV, fazendo outras coisas e tal. Então, essa oportunidade de ter o sol, nem todo mundo aproveita. Quem tem um estilo de vida saudável, procura aproveitar. Quem tem um estilo de vida mais intoxicante, procura não aproveitar. Então, é aquela coisa, não é fresquinho porque não vende mais, e não vende mais porque não é fresquinho. Então, vamos mudar o verbo. É fresquinho porque vende mais, e vende mais porque é fresquinho. Então, a primeira dica que eu dou para quem está no caminho do dodói é mudar o disco, dar esse salto quântico, né? Eu vou fazer atividade física porque eu quero ter saúde e quando eu estou com mais saúde, eu sinto mais tesão de movimentar meu corpo, de dançar, de sair, de namorar, etc. Então, essa é uma dica importante. Porque a atividade física também é um pouco isso. Quanto mais você faz, mais você quer fazer, e quanto menos você faz, menos o teu corpo também está preparado para fazer, né? Independentemente, às vezes, do querer, se você pouco faz, pouco você prepara o seu corpo para fazer. Conforme você faz, é aquela coisa de, nossa, no primeiro dia que você sai para fazer uma caminhada um pouco mais vigorosa, parece que o corpo sente, né? Você volta mais Nossa, cansado. Léo, você falou Aos uma coisa poucos, muito importante. Eu sou química de formação e sou cientista por talento. Eu não vou guardar nenhuma, né, vergonha, nenhuma falsa modéstia. Eu amo ser uma filósofa, eu amo estudar, eu amo tudo isso. Então, eu amo ser uma pensadora. Então, o que acontece? Até eu tenho um livro que se chama O Poder do Cérebro e da Mente, que é um dos meus preferidos, porque ele é quase uma autobiografia, né? Então, eu vou descobrindo com o tempo que o nosso cérebro existe para o movimento. Nós pensamos que o nosso cérebro existe para aprender matemática, tarará, tarará. Legal, mas eu já cansei de conhecer pessoas com Alzheimer que foram grandes cientistas, grandes pensadores, grandes intelectuais. Por quê? Eles eram intelectuais, mas não tinham movimento. O movimento o cérebro da gente, ele é especialista. Imagina pegar esse copo aqui. Para eu pegar esse copo aqui, quantos cálculos o meu cérebro fez? Você não tem ideia. Isso tudo são estudos que eu faço. Então, quando eu forço a barra no sentido da atividade física,
E eu tenho uma mãe com Alzheimer, mas que eu super administro ela. Ela está retificada o tempo todo. Por quê? Eu descobri que o Alzheimer não ataca a memória, ele ataca o corpo, ele ataca o cérebro. E, portanto, ele ataca o corpo. Então, o corpo perde a memória do movimento, perde a memória da agilidade, ele vai perdendo. E a pessoa com Alzheimer vai ficando cada vez mais parada, e vai perdendo conexão com o mundo. Então, uma antítese, né, de tudo que você quer de doença é o movimento. Mas não é um movimento de musculação e crossfit, não. Se você conseguir carregar o teu corpo, né, o teu peso, teus membros, teu corpo com leveza, com agilidade, com doçura, com gostosura, você já é um herói. Não precisa ficar pegando 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos. Não, porque o nosso joelho, toda a nossa coluna, ela tem que carregar bem o nosso corpo. Então, se eu peso 60 quilos, esse é o peso que eu carrego 24 horas por dia. E é pra caramba. Articulação, todas as vértebras, todas as caixinhas lá da minha coluna e tal, o meu pescoço, a cervical. Então, eu acho que, assim, nós saímos um pouco do tema, né? Mas eu acho que é importante saber que a qualquer época do ano você tem que ter atividade física. E quando não tem sol, se vira nos 30. Faz em casa. Quem mora em apartamento sobe e desce a escada, desce de elevador e sobe de escada. Sabe? Tá aí, ó. Então não tem desculpa. Eu queria encorajar você que está nos assistindo a contar aqui nos comentários do vídeo qual que é a tua experiência com atividade física. Como que você pratica atividade física? Tem gente que faz caminhada, tem gente que faz corrida, tem gente que sobe e desce escada no prédio. O que você faz aí? Você faz academia? Hoje eu fiquei muito impressionado com uma coisa que eu vi e eu falei, nossa, a vitalidade é uma coisa muito linda, né? Assim, esse sopro de vida que a gente tem. A jornalista, não sei se você conhece ela, Cora Ronay, é uma jornalista do Rio de Janeiro, por muitos anos colunista do jornal O Globo, postou no Facebook uma foto da mãe dela, de 99 anos, completando uma prova de 400 metros na natação. Eu achei aquilo tão inspirador. Gente, que coisa legal, que inspiração para a gente, inclusive mais jovem, que sente dor aqui, dor ali, preguicinha, não quero, se cuida mal do próprio corpo. E aí eu vi ali ela contando essa história, aquela senhora ali no maior ânimo, no maior pique, completando uma prova, né, que é algo super complexo, né, exige mais do que só o pensar do movimento, mas um pensar estratégico ali para você conseguir completar. Sim, o cérebro está ali super ativo. Eu falei, que delícia isso e que lição para que a gente aprenda que ao cuidar bem do nosso corpo, a gente está plantando sementes do presente e do futuro, né? Porque eu estou, nesse momento, vivendo bem, mas eu vou viver bem lá na frente também, né? Viver bem com qualidade de vida. Mas parece que nós fugimos do tema, né? Totalmente. A conversa... Porém, não fugimos. Por quê? Comentamos no começo que outono e inverno, quem fica mais sob estresse? Pulmões, rins e intestino. Sem movimento, sem atividade física, a sua respiração é menos eficiente. Você não tem uma capacidade pulmonar tão expansiva, tão eficiente. E aí mora, né, um pecado, porque um pulmão que não tem essa capacidade respiratória, qualquer fungozinho, qualquer bacteriazinha, qualquer coisinha se instala ali e fica ali, ó, fogoso, se multiplicando. Já um pulmão eficaz, ele está o tempo todo com muito movimento, com muita hidratação, com muita oxigenação, com muita vida, muito prana. É mais difícil dele ficar dodói. E como no nosso corpo nada trabalha sozinho, eu falei, o pulmão tem muita hidratação. Como assim pulmão tem muita hidratação? Respira na frente do espelho para você ver.
O pulmão não funciona sem uma boa hidratação. É fundamental. O cérebro também não. O cérebro ele começa a parar quando cai 2% a umidade do corpo. Então, já chegamos no sistema renal, porque quem filtra toda essa água, quem faz essa água de boa qualidade, está percolando todas as vasos, veias, artérias, capilares, tudo isso é o sistema renal. Então, no outono e inverno, nós consumimos menos água. E é normal isso, viu, Léo? É importante que todos os nossos ouvintes prestem atenção nisso, porque existem muitos discursos que põem todo mundo numa caixinha e põem todo mundo igual, e isso não existe. Eu gosto muito da doutora Denise de Carvalho, porque ela responde tudo depende. Eu adoro esse adjetivo, sabe? É quase um adjetivo, depende. Porque eu me coloco no lugar de uma planta, né? Você, no outono e inverno, a planta não perde muita água. Então, você rega ela uma vez por semana e está de bom tamanho. No verão, você tem que regar, tem plantas que você tem que regar todo dia. Sim. A mesma coisa serve para nós. Você não precisa tomar muito líquido no outono e inverno. Você precisa, muito mais que quantidade, você precisa de qualidade. Qualidade da água que você toma. Porque o sistema renal, ele fica sob estresse quando tem água demais no momento que ele está no outono e inverno. Ele não precisa, você não transpira tanto, a menos, lógico, que você treine. É por isso que depende, né? Você treina X horas por dia, você é atleta, ou você está gestando, a mãe aumenta, quase que dobra a quantidade de líquido corporal quando ela está gestante. Então, depende, mas comparando a mesma pessoa no outono, inverno e no verão, primavera, dá diferença. Então, é importante que você pratique atividade física, não consuma água de forma exorbitante, mas consuma uma água de altíssima qualidade. E aí nós podemos falar sobre isso na nossa entrevista, né? Que, na verdade, essa qualidade ela é importante sempre. Eu não estou liberando você no verão e na primavera para tomar água ruim, mas você toma mais. Então, você toma mais água, na praia você toma cerveja, você toma mais suco, etc, etc. No outono e inverno, você vai tomar o quê? Uma sopa gostosa, que é muito bem-vinda no outono e inverno, com raízes, porque época de outono e inverno, você vai ter oferta de nabo, rabanete, inhame, cará, batata doce, vários tipos, né? Então, é a época das raízes e dos tubérculos. É quando você vai encontrar maior abundância e preços mais baixos. Então, é hora de você fazer aquelas sopinhas cremosas ou aqueles minestrone com cenoura, né, e tudo mais. Aliás, inhame tem tudo a ver. O inhame paulista, esse aqui não é tanto. Esse aqui, em São Paulo, se chama inhame paulista, né? Lá no Nordeste se chama cará. Mas, enfim, esse inhame, ele guarda muita semelhança com o sistema renal. Ele é excelente para cuidar do sistema renal e de todo o sistema intestinal. Sabe? Aquela babinha do inhame, cozido, né? Não se consome inhame cru. Mas ele cozido, ele tem uma babinha, e aquela babinha é aliada do bom funcionamento dos intestinos. Mas ele também é excelente. Todas as raízes e tubérculos são excelentes para o sistema renal. Que legal! E a outra água que eu recomendo nessa época, assim, para quem gosta de, né, essa cultura mais oriental, são os misoxírios. Misoxiro, é miso, né? Que é uma soja fermentada, tem várias de boa qualidade, vocês podem sugerir aí para os seus ouvintes, mas o shiro significa sopa. Então, é uma sopa que ela é temperada com o miso. E, normalmente, é uma aguinha gostosa, salgadinha, deliciosa, que eles põem salsinha, cebolinha, eu gosto de pôr cubinho de abacate, cubinho de inhame, você pode enfeitar o ganso. Então, o misoshiro, ele é muito bem-vindo, sabe? No meio da tarde ou antes de alguma atividade que você vai exercer, ele prepara o teu organismo para estar hidratado suficiente, né? E a outra forma que eu acho bem bacana de se hidratar são os chás.
né, os chás terapêuticos. Então, se você tem mais dificuldade digestiva, tem mais gases, aí usa ervas carminativas, como erva doce, anis estrelado, alcaçuz, etc. Se você é mais hepático, tem um fígado mais lento, mais preguiçoso, uma vesícula mais preguiçosa, aí usa, né, ervas mais amarguinhas e tal. Agora, por exemplo, agora é época de açafrão e gengibre, né? Esse açafrão aqui eu ganhei, gente. Ai, ganhei um montão, quilo. E esse aqui é o gengibre. Não é para todo mundo, por exemplo, quem tem pressão alta não pode comer gengibre, né? Mas para quem pode, é uma delícia para você temperar o seu leite, o golden milk, para você temperar a sua salada, sua sopa, seu prato. Eu gosto de fazer fermentado, né? Que nem os japoneses, né? Que tem aquele gengibre fermentadinho. Eu amo. Eu não sou muito de pimenta, mas eu gosto do picante, sabe? Ali, dando. Eu adoro a picância do gengibre, é muito bom. Sim, sim. Então, é época do jiló, é época da berinjela. Então, são alimentos mais amargos que vão te ajudar no bom desempenho do sistema hepático, né? Que é quem tem essa dificuldade. E assim, nós vamos dando para aqueles órgãos e sistemas que estão mais sob demanda, né, nessa época, nessas 2 estações do ano, aquilo que eles mais precisam: acolhimento, respeito, valor, cumplicidade. Porque, na verdade, você está fazendo isso com você, né? Quando você pensa, o meu fígado sou eu, né? O meu pulmão sou eu. Não é uma outra pessoa, não é uma coisa separada. Isso, então, é muito bacana pensar nos nossos órgãos e sistemas como partes de nós, constelações que estão dentro de nós, fazendo o nosso todo funcionar, né, de uma forma que eu chamo plural. Muito bom. E aí, você falou das raízes e de consumir o que está na época ali, porque é de melhor qualidade, porque acaba sendo menos impactado por agrotóxicos, etc., porque é mais barato. E eu me lembro de uma conversa que a gente teve há um tempo atrás, então eu vou fazer esse pequeno desvio de rota, mas ainda dentro desse nosso contexto, em que você falava sobre quanto a gente desperdiça dos alimentos e acaba perdendo vitaminas importantes que estão nas cascas, que estão nos talos. Também é importante olhar com um pouco mais de carinho e descobrir ali o que eu posso fazer. Então, assim, às vezes você pode fazer, eu já vi receitas muito bacanas de sopas feitas só com talos. De sucos e chás feitos com casca. Minha mãe fazia um chá de casca de abacaxi, que era uma delícia. A casca de maçã. Quer dizer, tem que olhar também com um pouco mais de gentileza para essas coisas que às vezes a gente vai desprezar e estava indo para o lixo, a gente tem que resgatar. Sim, tem que ter um pouco de bom senso também, né? Porque tem coisa que não dá. Mas, por exemplo, farofa é uma coisa querida dos brasileiros. Eu amo farofa. Qualquer prato. Engraçado que farofa é um prato que é muito popular, né? Meio que nasceu com os escravos, né? Quando nós tínhamos esse problema aqui no nosso país. E ainda temos, né? De uma certa forma. Mas a farofa é tão gostosa, que ela virou um luxo. Não importa se é uma festa de Natal, se é um casamento, está lá a farofa. E eu uso muito a farofa para fazer esses aproveitamentos. Por exemplo, como você falou, o talo do brócolis, o talo da couve-flor, qualquer coisa assim que está ali sobrou e está bom, está em bom estado e tal, eu pico e já ponho na farofa ou na sopa, né? Então, eu curto muito. E você falou muito bacana, porque quando está na safra, mesmo que seja uma agricultura convencional, tem muito menos agrotóxico. Por quê? Porque o alimento na safra ele está no tempo dele. Então, ele está no embalo, cara. Ninguém segura ele. E com essa coisa dos agrotóxicos, demonizamos as cascas, né? Achando que é na casca que está o agrotóxico. Não é verdade. O agrotóxico está no alimento como um todo. Ele é sistêmico, inclusive nas sementes. Então, se você não tem a oportunidade de comprar orgânico, então faça isso. Compre o alimento que está na safra, porque com certeza ele vai estar muito menos contaminado
E muita coisa, inclusive a casca da banana, dá para fazer coisas incríveis, caponata. E a minha mãe, ela come a banana inteira, ela não separa, não. E banana é ótima, é uma boa fonte de vitamina B12, enfim, tem uma Sim, série de sim, bons benefícios. triptofano. Uhum. Sim. Agora, queria conversar com você sobre shots de imunidade. Cada vez mais a gente vai aí, rola o nosso feed nas redes sociais, tem sempre alguém dando uma receitinha de shot de imunidade, as pessoas vão fazer, algumas funcionam, outras não, tem os shots industrializados, que você. Industrializados assim, né? Mas prontos que você pode comprar. Qual que é a tua rotina nesse sentido? Você tem o seu shot que você gosta de fazer? Você toma ali pela manhã, toma em jejum? Como é que você faz? Eu vou dar uma de besta. Eu tenho um estilo de vida que não preciso de tomar shot, porque a minha vida é isso, né? Então, por exemplo, de forma muito prática, eu amo aromaterapia, sabe? Amo. E todas as especiarias, sem exceção, seja ela na forma de óleo essencial, seja ela na forma de tempero do dia a dia, elas têm a maior quantidade de princípios ativos anti-inflamatórios, antioxidantes e pró-imunidade. Então, por exemplo, eu tenho óleo essencial de orégano, tenho óleo essencial de manjericão e por aí vai. Sálvia, né, coentro, mas também tenho na minha cozinha, que nós já filmamos, né, para vocês, Sim. eu tenho todas essas ervas. E quando eu tenho oportunidade de ter fresca, eu uso ela fresca, porque é melhor ela fresca do que ela isolada num óleo essencial ou ela transformada numa farinha, que é bom quando você tem uma super safra, muita produção, você não vai deixar perder. Aí eu faço farinha, eu tenho farinha de açafrão, que eu mesma faço. Legal. Agora, falando de shot, um shot que eu acho assim, que de vez em quando eu tomo, né? Aliás, hoje e amanhã eu vou tomar, porque, como eu disse, eu tô meio resfriada. Aquela coisa passageira, mas tô. E tô feliz, porque meu corpo tá dando conta. Mas um shot que eu gosto, né? É exatamente ralar um açafrão ou um gengibre, porque eu não tenho problema de pressão alta, aliás, eu tenho a pressão normal. Então, eu ralo uma moeda, que a gente chama, né? Ou duas moedas de açafrão ou de gengibre, suco de um limão, uma pitada de sal, e se você quiser dar uma diluidinha, né, com um pouquinho de água morninha, ótimo. Se não, você toma o shot puro, suco de um limão, o suco do açafrão ou do gengibre que você rala e espreme o suco, né, para sair, para ficar líquido e você poder tomar de talagada, né? Boa. Esse é campeão. Agora, quando você está gripado, eu gosto de aquecer. Então, em vez de eu pôr água temperatura ambiente, eu ponho água quentinha. Tá. Que aí eu bebo a talagada, mas ela desce quentinha. Eu ainda faço assim até um bambolê na garganta para, né, cuidar do meu Dá uma sistema boa. alto, né? Que aqui é a parte alta do respiratório. Então, esse é imperdível. Inclusive, eu já vi a Bela Gil falando sobre esse shot. Ela morava em Nova York e chegou em casa com todos os sintomas. Ela tomou, no outro dia acordou bem. Aí, tá vendo? Às vezes, inclusive, dá uma transpirada, assim, sabe? Você Porque o gengibre dá aquela esquentada, né, também? Sim, sim, o açafrão também, sabe? Também. Mas o açafrão tem a vantagem de que não interfere na pressão de quem é hipertenso, né? Tá. Mas o gengibre é maravilhoso, porque ele dá uma alegria, ele dá um suador e você levanta, cara, pronto para um outro dia, né? Esse é um shot que eu gosto muito, sabe? Aliás, tem gente que fala que o chá de gengibre é um energético natural, né? Sim, mas é isso. Outro dia eu postei, eu faço muito, eu amo gengibre. Quando eu vou em restaurante japonês, a primeira coisa que eu pego é um monte de gengibre. Eu amo. Também. E aí eu passei a receita que eu faço, né, do meu fermentado de gengibre, mas eu não uso vinagre, eu uso só o limão e o sal, o meu sal integral. E aí eu coloquei lá que ele era um monte de coisa, o gengibre tem um monte de benefícios e que ele traz alegria. E a pessoa falou: "Ah, eu não posso com gengibre porque eu sou hipertensa". Eu falei: "Olha, inventa outra história. Você não depende do gengibre para ser feliz". Sim, tem Então, outras pessoas. realmente, se a pessoa não pode, não pode.
e bambolê, vamos para outra, bingo, sabe? Eu acho assim, eu tive doente aí, tive uma Covid longa e tal, eu não podia tomar cerveja. Até hoje eu não estou me sentindo confortável para tomar cerveja, sabe? Que é outra coisa que cabe na nossa entrevista de hoje. Não é momento de ficar tomando nada gelado, porque o pulmão, o intestino, o estômago não vão gostar de nada muito gelado. Embora sejamos de um país tropical, não vou falar pela Bahia, né, pelo Norte e Nordeste, porque é uma realidade que eu não sei, eu não posso Outra. falar. Mas eu sei que aqui eu não me sinto confortável de tomar nada gelado, sabe? Porque eu entro numa cumplicidade com todos os meus sistemas aqui dentro que precisam de uma temperatura mais paralela ao corpo para não sofrer mais estresse do que necessário, né? Então, eu até posso sentir vontade de tomar cerveja, mas eu vou deixar mais para o verão, mais para frente. Você fala uma coisa que eu acho que é interessante da gente prestar atenção e eu acho que a gente presta pouco. Nessa sintonia com o corpo, né? Então, quando a gente fala de imunidade, né, de estar mais pronto para, eventualmente, você pega aí um vírus de gripe, pega um resfriado e o corpo combater isso com segurança, como é o que você está vivendo agora, passa também por ouvir esses sinais do corpo e estar um pouco em sintonia com o que ele está te pedindo, porque o corpo vai falando com a gente, né? E se você adota um estilo de vida em que você tem essa escuta ativa para o corpo, acho que fica mais fácil também entender que, olha, isso aqui acho que não é legal agora. Acho que eu vou evitar isso, acho que eu vou ir para aquele caminho. Mas Léo, é muito interessante, Léo, ouvintes, né? É muito interessante porque sempre que eu acesso uma coisa que eu já acessei no passado, quando eu acesso de novo, eu escuto outras palavras, eu leio mais entrelinhas. Por quê? Porque eu amadureci nesse tempo, eu ganhei musculatura. Eu sempre digo que quando nós crescemos emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, na verdade, nós também ganhamos musculatura, porque o físico acompanhou esse processo. Então, humildemente, eu sei que amanhã eu vou estar mais experiente do que hoje. Então, essa escutatória que você está falando, ela é muito interessante porque no começo você está dodói e você não escuta nada. O teu corpo está peidando, o teu corpo está tossindo, o teu nariz está entupindo, teu cabelo está caindo, você está tendo quadros repetitivos de resfriado e você não está escutando. Por quê? Porque você não tem musculatura para escutar. Aí, de repente, alguém te fala: olha, para de comer glúten, ou dá um tempo no queijo, né? De repente é o que a pessoa mais, né? Ou dá um tempo no açúcar. Aí fala assim: olha, modestamente, para uma semana só. E aí a pessoa começa a ter outra escutatória, porque ela tem referência. Porque ela estava tão dentro do bueiro, que ela já não tinha mais noção do que é fora do bueiro ou fora da matrix, sabe? E aí você dá um tempo para a digestão, para o fígado, para todo mundo, para a turma toda, né? E aí você começa a perceber que você está dormindo melhor, que você está mais animado, né? Porque tudo que acontece de errado com o nosso corpo, o cérebro está lendo. Ele não consegue, por exemplo, tem gente que fala: eu comi um pratão de feijão e fui meditar e não consegui. Claro, porque o corpo queria peidar. Como que ele ia meditar? É isso. Entende? O cérebro ele tem que estar em conexão com o corpo. Senão ele não medita, ele não consegue capturar, né, aquela musculatura de ler nas entrelinhas, de perceber o que o teu corpo está falando, as escolhas que tua alma está fazendo e você não está respeitando. Então, parece que eu estou falando poesia. Aliás, eu amava Humberto Maturana. No dia que ele faleceu, eu chorei muito, porque eu amo Humberto Maturana, que morreu com quase 100 anos dando palestra. E ele era um biólogo, né, um cara da educação, mas ele era um poeta também. E eu me sinto muito parecida com ele, porque parece que eu estou aqui com você falando de poesia, de poliana, de utopia, mas não. Eu estou falando do que eu vivo.
e do que eu ensino, porque para eu ensinar, eu acho que ninguém ensina o que não tem experiência. A experiência do que você ensina é um transbordamento. Eu acho que o Maturana ele transbordava aquilo que ele falava, como a professora Lúcia Galvão também, a própria Pétria. Quando ela entrevista, você sente que você está junto com aquela pessoa. Não é só um entrevistador, você também, a Fernanda. Então, não é utopia, sabe? Mas tem que dar o primeiro passo. Eu não estou julgando ninguém. Tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é mudar o vetor. É fresquinho porque vende mais e vende mais porque é fresquinho. Isso todo mundo entende. E eu vou te falar que experiência, né, que eu passei, você falou de treinar essa escuta e de dar o primeiro passo. O meu primeiro passo nesse sentido, eu tinha crises terríveis de sinusite e rinite, assim, de ir parar no hospital e tomar injeção. Isso antes, né, até de conhecer a Jolivie, de trabalhar aqui. E logo que eu vim, eu comentei isso com uma colega, que é a Kitty, e falei, nossa, amiga, eu tenho isso e tal, não sei o que. Ela falou assim, posso te fazer uma sugestão? Eu falei, pode. Passa um mês, faz um teste, um mês sem leite, porque eu sempre tomei muito leite. Uhum. Eu fiz o teste do mês sem leite. E eu já tomava leite sem lactose porque eu tenho intolerância à lactose. Uhum. Ficar um mês sem a caseína abriu isso aqui de uma maneira. Eu falei, nossa, parece que meu nariz aumentou de tamanho, porque o ar parece estar entrando melhor, eu não estou tendo mais as crises de rinite, a alergia diminuiu muito. E a partir daí eu comecei um exercício de, se eu tirasse isso aqui, o que acontece? Uhum. E aí você vai percebendo que tem coisas que o corpo já não digeria bem, não era bom, você só não tinha percebido ainda que era aquilo. E Né? veja bem, Léo, você é super jovem. Né? Se você diz que foi há um tempo atrás, digamos há 8 anos atrás, você era mais jovem ainda. Então, qual é o teu futuro? Porque respirar é vida. Né? Porque você pode ficar alguns dias sem tomar água. Você pode ficar alguns dias sem tomar banho, sem comer. Mas se você ficar 3 minutos sem respirar, você pode entrar em óbito. É isso. Então, respirar é vida. Mas o que eu gostaria de te dizer também, né, é que assim, você passou a ter uma referência. Quando você deu aquele break, você passou a ter uma referência. E ali, você fez uma escolha. Tem gente que faz essa referência, mas não consegue fazer a escolha, porque não está pronta. Não tem musculatura, não tem força de vontade, sei lá o quê, não tem estrutura. Não vou nem falar de força de vontade, às vezes não tem estrutura, porque a família não apoia, não tem um lugar para fazer as coisas e tal. Eu não vou julgar, sabe? Mas quando a gente quer, o universo conspira. Isso eu posso garantir. Você tem que fazer essa escolha, porque o universo vai conspirar. É isso. Eu juro ajoelhada. Vai conspirar. Não tem jeito melhor da gente terminar essa conversa do que assim. Uhum. Mas lembrando do nosso amado limão, né? Porque para nós estarmos saudáveis, nós temos que estar alcalinizados e mineralizados. E o alimento mais fantástico da natureza, que faz isso de forma super natural, não tem nada que ficar tomando vitamina C de farmácia, gente. Um limão por dia e você já está com a dosagem de vitamina C que seu pulmão precisa, seu intestino precisa. Vitamina C sintética vai inflamar seu intestino, vai fungar seu intestino, porque vitamina em excesso dá fungo. Então, vitamina C, mineralizar. Você quer comer uma beterraba maravilhosa, uma cenoura? Com limão. Por quê? Porque todos os minerais que estão ali na beterraba, na cenoura, no inhame, na couve, no brócolis, o limão vai assim. Eu amo, não sei se está certo, você me conta, mas eu amo salada de beterraba com limão. Nossa. E põe um wasabizinho. Nunca tentei, vou tentar, porque eu também amo wasabi. Um wasabizinho, não muito, porque senão você não consegue. Ela é bem Não, a potente. beterraba, eu gosto dela mais cozida, eu não gosto dela crua. Eu gosto dela cozidinha. E não muito cozida, ali no crocante, sabe? Uhum. Mas eu acho que ela só assim, e mesmo só com limão e sal, ela tem gosto de terra.
tem gosto e cheiro, porque você começa a mastigar e começa a sair o cheiro pelas ventosas, né? Eu gosto, tá? Desse gosto mais terroso também. Então, mas você põe um tequinho de wasabi e não sei o que acontece, é uma alquimia. Dá E um... nossa, fica muito fashion, fica muito... quero testar. É. Quero testar, porque eu gosto das duas coisas. Gosto da beterraba e gosto do wasabi. Para quem não sabe o que é wasabi, é a raiz forte, né? Aquele verdinho que tem no restaurante da japonês. Culinária oriental, né? Aquela massinha verde que vem junto com sushis, cruximis e tudo mais. Eu como cruximi, eu não como sushi. Então, esse que é o wasabi, é a pastinha de raiz forte. Que é uma delícia, mas pouquinho, que ela é bem forte. Né? Põe pouquinho, mistura, prova. Que nem sal, não pode pôr muito de uma vez, né? Vai pondo aos pouquinhos até acertar o ponto. Mas é isso, limão, beterraba e wasabi. Que delícia! Prato cheio para outono e inverno. Conceição, obrigado por mais essa gentil conversa, por esse papo gostoso que a gente sempre tem, essa troca. Sempre um prazer te receber. Que bom. Até a próxima. A próxima, com certeza, vai ser presencial, hein? Quem sabe? Nosso estúdio novo. Vou te chamar para você participar das estreias do estúdio novo. É isso aí. Gratidão. Obrigado, querida. Um beijo. Arro. Tá aí, essa foi a nossa conversa com a maravilhosa Conceição Trucco. Não sei você, mas eu sou muito fã da Conceição. Se você ainda não conhecia a Conceição, vai lá nas redes sociais. Ela tá no Instagram, ela tem o site dela, que é o Doce Limão. Ela tem muito material bacana e é uma querida, uma pessoa, assim, de larga experiência com saúde natural, uma das maiores especialistas do país, química de formação, como ela mesma contou, que acabou aí entrando nesse universo da saúde natural e tem agregado muito conhecimento aí ao longo das publicações dos livros dela e das coisas que ela troca aí, como ela trocou agora com a gente. Na semana que vem tem mais um Primeira Dose. Esse foi produzido pelo Homer, pela Clara, pela Marcela, pela Paola e por você que participa com a gente, faz parte dessa produção. Na semana que vem a gente volta. Eu espero você toda terça, hein? Não vai faltar.